Senhor, irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor. É uma manhã tão especial como essa, para celebrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, para poder dizer que nós o amamos de todo o nosso coração e poder ofertar a Ele o louvor, a adoração e toda a glória. Se você ainda não glorificou a Deus, te dou aí 5 minutos para você dizer glória a Deus e uma aleluia. É impossível estarmos na presença do Senhor e não ter condições de glorificar e exaltar o seu nome. Sabemos que o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E nós estamos aqui nesta manhã simplesmente desfrutando da bondade, da fidelidade, do amor, da misericórdia desse Deus que é tão bom. E eu quero, aqui em alguns minutos, compartilhar com os irmãos o texto sagrado, registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Quero louvar a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor aqui nesta manhã, os irmãos. Confesso que sou o menor aqui do grupo dos pastores, mas eu peço a cada um dos senhores que intercedam pela minha vida nesta manhã, porque Deus usa quem Ele quer, quando quer e como quer, não é, irmãos? Ele só está procurando pessoas dispostas para o servir da maneira que o agrada, e nesta manhã me foi incumbida essa responsabilidade, e eu quero aqui com muito temor dizer que as minhas pernas estão batendo palmas aqui, glória a Deus por isso, mas Deus é bom, irmãos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, eu vou ler do versículo 13 até o versículo 16, depois nós leremos do versículo 30 ao 35, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículos 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém, irmãos? Amém. Confesso para a igreja que é uma das passagens bíblicas que eu mais me aprecio nas Escrituras Sagradas, por esse relato de Lucas, descrevendo, irmãos, a nossa esperança, descrevendo aqui a nossa alegria. Nós, quando contamos algumas histórias, não temos o privilégio de ter um autor ao nosso lado, mas essa é a história, irmãos, que quando nós começamos a falar, o autor se apresenta, o autor se manifesta e faz coisas extraordinárias. A Bíblia Sagrada diz aqui para nós que após aquele final de semana difícil, sombrio, ali na cidade de Jerusalém, estavam voltando para a sua aldeia 2 homens, 2 discípulos para o caminho de Emaús. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles estavam voltando, eles estavam compartilhando o último acontecimento. Mas olha só, meus amados irmãos, a decepção era notória no coração daqueles homens, que eles estavam caminhando tristes. A Bíblia Sagrada faz menção sobre essa palavra, estavam caminhando tristes e e agora também sem esperança alguma. Por que sem esperança alguma?
No relato, após estavam conversando, eles estavam falando: olha, o que aconteceu, aconteceu e não tem mais como voltar atrás. A nossa esperança foi colocada em xeque. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que eles estavam conversando, e a conversa deles não era nenhuma outra conversa, era conversa acerca de Jesus. E por mais, irmãos, que nós estejamos tristes, porque as situações também nos fazem sentir tristeza, por mais que em algum dia nós venhamos a viver uma frustração, quando nós começamos a falar de Jesus, ainda que nesta condição, a nossa história termina diferente, a nossa conversa termina diferente. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: se está alguém alegre, faça o quê? Cante. Mas se estiver alguém triste, o que faz? Ore. Então, no momento de tristeza, quando nós quisermos conversar com alguém, só basta falar pelo nome dele e chamar pelo nome dele. A Bíblia Sagrada diz que aqueles dois discípulos caminhando, falando de Jesus, mesmo com o coração triste, eles falavam assim: olha, já se foram a nossa esperança. Mas a Bíblia também diz a nós que enquanto eles estavam caminhando, falando a respeito de Jesus, não era acerca de nenhuma outra pessoa, não era acerca de nenhum outro personagem, era acerca da pessoa bendita de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele se apresenta e começa a caminhar com eles, começa a conversar com eles. Mas a Bíblia Sagrada também diz a nós que eles não puderam reconhecer, porque os seus olhos estavam como que fechados. As frustrações, os dias maus, muitas vezes não nos faz perceber a presença de Jesus na nossa caminhada. Existem dias difíceis, irmãos, que nós começamos a fazer um planejamento, mas nós findamos ele e esse planejamento não vai ser possível concluir. Então nós nos frustramos porque nós não conseguimos concluir o planejamento. Mas nós estamos aqui nesta manhã e entendemos que Jesus, ele está no controle de toda a situação. Entendemos que Jesus, ele se apresenta em todo e em qualquer lugar, mesmo quando os nossos planos são frustrados. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus se aproximou e eles não perceberam quem era Jesus. E Jesus, diante daquele diálogo, pergunta: o que é que vocês estão conversando? E eu me deparo, irmãos, com essa resposta, porque é uma resposta que eu acredito que Jesus não queria ouvir aquela resposta. E eles disseram assim: você não sabe o que aconteceu? Quem você é? Você é um peregrino por aqui? Ou seja, esse último acontecimento tomou conta de toda essa cidade, um alvoroço total, e você não está sabendo de nada. E ali eles começaram, irmãos, a expor a tristeza, a expor o pensamento, a expor a ideia deles sobre esse último acontecimento. E a Bíblia Sagrada nos diz que diante daquele diálogo, Jesus falou assim: mas não era necessário isso acontecer? Não era necessário acontecer? E a Bíblia Sagrada diz que ele começa a expor as Escrituras. Jesus começa a pregar agora para os discípulos. Que privilégio, irmãos, aqueles homens, sempre expostos ali às Escrituras Sagradas, para uma pessoa não muito menos importante, a pessoa bendita de Jesus. Aquele que era o dono da história, aquele que está no controle da história, aquele que era a razão daquele momento, agora começa a expor as Escrituras. E a Bíblia Sagrada diz que ele começa a falar lá desde Moisés até os profetas, só expondo, irmãos, as Escrituras, porque no momento de tristeza não existe palavra melhor para trazer consolo e acalento para nossas almas, a não ser a palavra de Jesus. Nós podemos ler todos e qualquer livro que acontece por aí, mas a palavra de Jesus, irmãos, já faz um efeito extraordinário. Nós podemos perder tempo contando qualquer uma outra história, mas falar de Jesus não é perda de tempo. Falar de Jesus é privilégio. Falar de Jesus é alegria. Falar de Jesus é uma satisfação, porque quando ele começa a falar conosco também, a sua presença é evidenciada.
E a Bíblia Sagrada diz assim, meus amados irmãos, que aqueles homens, quando responderam a Jesus os últimos acontecimentos, o versículo 19 diz assim: que coisas que aconteceu? E o versículo continua dizendo assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Eles só conseguiram descrever a Jesus como homem de Nazaré e como homem, um varão profeta poderoso em obras diante de Deus e diante dos homens. Se nós pararmos aqui nesta manhã para descrever a pessoa de Jesus, vai nos faltar adjetivos, porque Ele é fiel, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o dono de toda a vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, e é por meio dele que nós estamos aqui nesta manhã. E quando aqueles homens descrevem Jesus como homem de Nazaré, eu me lembro da história que João relata no capítulo de número 2. Jesus está ali chamando os seus discípulos, convidando os seus discípulos, e ele encontra Filipe. Eu quero ler essa narrativa porque ela chama-me muita atenção nessa manhã. Melhor, João capítulo de número 1, versículo 45, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, ele disse-lhe: siga-me. Filipe com André é da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael, ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Quem foi? Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael pergunta: Nazaré? Justo de Nazaré? O homem que vocês falaram, que você fala que encontrou, que era profeta, é o Jesus de Nazaré. E não basta ser Jesus de Nazaré, filho de José o carpinteiro, aí a história complica. Mas a Bíblia Sagrada continua dizendo: disse-lhe Filipe, ou melhor, 46, perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: está aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Então perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: olha só, primeiro ele fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E agora ele termina aqui esse relato dizendo: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia. Então Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Quando Jesus se apresenta, irmãos, na vida do homem, ele pode até mesmo desconfiar, ele pode muitas vezes até mesmo não entender quem ele é, mas a história termina diferente. Ele fala: eu não conhecia, mas eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que o Senhor é Senhor, eu sei que o Senhor é quem governa, o Senhor é quem manda, o Senhor é quem vara, é quem ordena. E no mesmo instante nós vemos aqui, irmãos, uma mudança de reação de Natanael. Sabe por quê? Porque Jesus se apresentou. Quando Jesus se apresenta, a coisa começa a ficar boa, irmãos. Então aqueles homens disseram: olha, Jesus o Nazareno, o varão profeta, o poderoso em obra. Jesus veio, irmãos, manifestando a grandeza, o poder, a majestade e a glória do Eterno. Por isso, meus amados irmãos, basta somente olhar para Ele aqui nesta manhã. Ele é o
você é um peregrino aqui em Jerusalém. Você é um mendigo aqui em Jerusalém, você não sabe o que aconteceu. E ele fala, não, Jesus do Nazareno, o poderoso profeta, em nota diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus começa agora, irmãos, a discorrer com eles essa narrativa, essa história. E ele diz assim, olha, versículo de número 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava escrito a respeito dele em todas as suas escrituras. Então Jesus conversa com eles, o coração deles ali é acalmado. Jesus começa a expor as Sagradas Escrituras, começa a mostrar para eles que era necessário todo esse processo, que é necessário toda aquela história, que é necessário toda aquela caminhada. O Cristo realmente tinha que padecer, o Cristo realmente tinha que ser humilhado, o Cristo realmente tinha que ser colocado sobre a sua cabeça uma coroa, mas não de ouro, uma coroa de espinho, em suas mãos tinha que receber os cravos, era necessário. Mas tudo isso, irmãos, fez aqueles homens ficarem tristes. Mas Jesus continua o caminho com eles, conversando. Jesus continua o caminho com eles, falando acerca das Sagradas Escrituras. E chega num determinado momento, que era o destino a qual eles estavam caminhando. A Bíblia Sagrada diz que aqueles homens fazem um convite para Jesus. E eu quero entender que todos nós que aqui estamos também já fizemos esse convite para Ele. Olha, entra aqui na nossa casa, fica conosco aqui, já está tarde, não vai embora, a noite de frio, a noite sombria, entre e fica conosco só mais essa noite. Nós não convidamos, irmãos, qualquer pessoa para entrar na nossa casa. A gente pode andar no meio do caminho, conhecer uma pessoa, desenvolver um diálogo com ele, mas nós não convidamos para entrar. Mas essa companhia era diferente, essa companhia era sem igual, essa companhia fez o coração daqueles homens aquecer, fez o coração daqueles homens pegar fogo, e agora eles convidam, fica conosco, porque já está tarde, não vai embora não, fica aqui, tem lugar para você aqui na nossa casa. Aleluia. Jesus entra na casa, irmãos, daqueles discípulos. E quando Jesus chega em casa, irmãos, nós sempre queremos apresentar algo para Ele, não é? Nós sempre queremos fazer alguma coisa para Jesus, e isso é bom, irmãos. E eu creio que aqueles homens prepararam ali aquela ceia, Jesus em casa, e agora eles vão para a mesa, como nós vamos fazer daqui a pouco, nós vamos para a mesa. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus amados irmãos, que Jesus pega o pão e dá graças. Quando Jesus termina de agradecer ao Senhor por aquele pão, a Bíblia Sagrada diz que Ele deu, e aqueles homens começaram a perceber algo diferente. Eu acho que eu já ouvi alguém dando graças dessa forma. Eu acho que eu já ouvi alguém orando dessa forma. A Bíblia Sagrada diz que quando os olhos deles se abriram, Jesus foi embora. Naquele momento eles reconheceram, olha, o seu coração não queimava quando falava com Ele? Eu quase não aguentava, o meu coração queimava, o meu coração ardia. Mas sabe quem era? Era Ele. Aquele é quando nós estamos falando, era Ele. Aqueles homens, irmãos, aqui eu fico perguntando, será que eles conseguiram jantar? Será que eles conseguiram participar daquela ceia?
quilômetros, lá para o caminho de Emaús, para a cidade de Emaús, que eles começaram aquele caminho triste, que eles começaram aquele caminho abatidos, que estavam andando sem esperança. Nós pensávamos que era ele que viesse remir, libertar Israel, mas não era esse homem. Sabe essa conversa? 11 quilômetros indo para Emaús. Mas agora, irmãos, 11 quilômetros de volta, com uma história totalmente diferente. Nós estávamos falando que não tinha esperança, mas agora a gente volta falando que ele ressuscitou. Agora a gente volta falando, ele se apresentou a nós. Agora a gente volta falando que ele vive, ele vive, ele vive. Ele passou lá, aonde? Lá na minha casa. Ele passou lá na minha casa. Agora eu tenho uma história para contar. Agora eu tenho uma palavra para pegar. Jesus vive. 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 Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Aleluia! A conversa, irmãos, pode começar triste, mas ela vai terminar diferente. Pode ter lágrimas, mas a história vai terminar diferente. Pode ter choro, mas a história vai terminar diferente. Jesus, ele se apresenta aqui nessa manhã. E ele diz que ele vive. Ele vive. Ele vive para todo sempre. Você não pode, você pode até mesmo não saber pregar. Você pode até mesmo não saber nada da Bíblia. Mas nós temos algo para falar aqui nessa manhã. Jesus vive. Jesus vive. Ele vive para todo sempre. Era necessário. Era necessário. Para que estivéssemos aqui nessa manhã. Para que estivéssemos aqui diante dessa mesa. Para que nosso coração viesse a queimar. Para que nosso coração viesse a arder. Aleluia. A única história que muda a realidade do homem é a história que ele vive. Esse fato aconteceu há quase 2000 anos. E nenhum homem teve o privilégio. E nenhum homem terá o privilégio de passar de quase 2000 anos alguém lembrar da sua história, alguém compartilhar a sua história e ter a sua presença no meio, e ter a sua presença no meio, e ter a sua presença na casa de novo. Somente aquele que vive, somente aquele que vive, somente aquele que vive, aquele que nesta manhã traz alegria, aquele que nesta manhã traz a calmaria em meio à tempestade. Aleluia! Somente ele, somente ele, somente ele. Tem um hino que eu gosto muito e vou finalizar já. Diz assim: Deus me ajude aí. Sempre te leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. O privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto sem Cristo.
que oraram por mim, por minha família. Pedimos oração na última ceia. Precisei fazer uma viagem aí de última hora, mas a tua oração, ela chegou no trono da graça de Deus. A minha nora estava com um bebê falecido no ventre há 10 dias, e uma preocupação muito grande para a gente, mas Deus que é fiel, Deus de perto, Deus de longe, estava lá em tuas mãos, não teve intercorrência nenhuma. Minha nora está muito bem, ela precisa trabalhar, meu filho está bem, e o nome do Senhor é glorificado. Deus continue te abençoando. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pão nesse momento. Momento especial na vida da igreja do Senhor Jesus, quando nós nos assentamos à mesa para celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Ele vive, eu posso crer no amor. Vem, oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por esse momento especial na vida da tua igreja aqui em Santo André. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos mais uma vez nos assentarmos à tua mesa, Senhor, e participarmos da ceia, celebrando, ó Deus, a ressurreição de Jesus Cristo, que nos garante vida e vida com abundância. Pai, eu quero te apresentar neste momento, este pão, e pedir a ti, Senhor, que venha santificado, para que, ó Deus, a partir dessa oração, ele venha representar, simbolizar o corpo de Jesus Cristo, que foi erguido naquela cruz, Senhor, para a restauração, para a regeneração da nossa vida, para perdão dos nossos pecados. Senhor, nós vamos participar desse pão agora, Pai, e nós queremos pedir a Ti, que ao participarmos, a nossa vida espiritual, ela seja renovada em Cristo Jesus, e havendo, Senhor, alguma enfermidade, que ela seja repreendida, e o nome de Jesus seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Confirma, Senhor, esta oração, porque ela é feita em nome de Jesus, e nós te agradecemos por tudo, neste nome maravilhoso, neste nome precioso. Amém. Então, meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Podem sentar. Ao
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida. Posso ouvir a tua voz.
paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor. Vamos orar nesta manhã pelo cálice. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui em minhas mãos se encontra, Senhor, esse suco de uva, ó Deus Todo-Poderoso, que nós neste momento consagramos como símbolo do sangue do Senhor vertido ali na cruz do Calvário, Senhor. O sangue do Senhor que foi derramado, ó Deus, pela nossa redenção. Ah, meu amado, eu quero nesta manhã glorificar uma vez mais o Teu nome, por tudo quanto o Senhor nos tem concedido, ó Pai, nesta casa. Bendito Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que à medida em que o Teu povo, a igreja do Senhor, lavada, remida, no sangue precioso do Senhor, tomar parte deste cálice, Senhor, que haja cura, que haja renovo, que haja bênção, Senhor. Aleluia, Pai querido, Pai santo, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, e nós oramos para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Disse o Senhor: aleluia, este sangue é o sangue da nova aliança, bebei dele todos em memória de mim. Amém, irmãos? Vamos participar com alegria. Podemos assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Oh, glória.
Jesus é bom. o irmão Igor Farias, ele é filho do nosso maestro Roberto Farias, onde está o Igor? Ok. Está acompanhado da esposa e também dos filhos. Eles são bem-vindos de nós nessa manhã. Amém? Amém? Nós vamos orar pelos ofertantes e
depois o irmão Igor tem oportunidade de louvar a Deus com uma de suas composições. Quero convidá-los a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que receba a sua oferta, que receba a sua contribuição. Nós estamos ainda no compromisso com o irmão Rosivaldo, vai aparecer o Pix dele aqui no telão. Então os irmãos já sabem como proceder, como fazer, e também os nossos diáconos estarão passando para recolher as ofertas que mantêm os compromissos da igreja que nós temos assumido. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, queremos te louvar nesta manhã, Senhor, pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, que pôde participar mais uma vez, Senhor, da celebração da ceia do Senhor. E neste momento, ó Deus, nós vamos entregar a Ti parte, Senhor, do muito que o Senhor tem concedido a cada um de nós. E eu quero te pedir, Senhor, recebe a nossa oferta, recebe a nossa contribuição, ó Deus, que nós possamos continuar honrando os compromissos assumidos, ó Pai. Deus, que o Senhor venha recompensar a cada um daqueles que contribuem, a cada um daqueles que ofertam na tua casa, Senhor, que não haja, Senhor, necessidade, que não haja enfermidade, mas que haja suprimento da tua parte na vida de cada um dos teus filhos. Pai, nós oramos a Ti e somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, filhos, louvando o Senhor. Glória a Deus, para a Senhora da Igreja, uma alegria imensa poder estar aqui neste templo, neste lugar que o Senhor preparou para nós. Essa igreja maravilhosa, não tem como não se emocionar com tudo que Deus faz através da vida de vocês. É uma honra, venho acompanhando a minha esposa Marita. Deus me levou para a Argentina, Córdoba, fazem 15 anos atrás, para poder resgatar a minha vida, para poder restaurar. E lá Ele me deu uma família, me acompanhou também, meu filho Jaconias, de 7 aninhos, o nosso bebê Simão, aí de 10 meses. Essa canção, irmãos, o Senhor me deu saindo da igreja no domingo, indo para uma festa de aniversário de um amigo meu, que neste momento ele estava passando por um momento assim, uma luta com as trevas que queriam habitar dentro dele. É dizer que as obras que ele manifestava não eram obras do fruto do Espírito, senão coisas que nos entristeciam, mas como uma amizade tão grande, estávamos tanto tempo do lado dele, acompanhávamos ele, e enquanto a gente ia nesta festa, o Senhor falava ao meu coração, e ele falava desta maneira, ele me deu essa mensagem, né? Deus examina o meu coração, que está disposto a ser confrontado, derrama em mim convicção, aponta os meus erros e os meus pecados. Quero ser santo como tu, amém? Em primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7 diz: porém, se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdonar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Quando vamos ministrar o louvor na Argentina, eu incentivo a igreja, porque lá a igreja não é uma igreja tão fervorosa como nós. O culto está tranquilo e eu estou, glória a Deus, aleluia. E olham para mim porque eu venho dessa escola, dessa raiz, né? E eu estou incentivando sim para a igreja a falar, a louvar a Deus em voz alta, porque por nossa cabeça, por nossa mente podem passar inúmeros pensamentos, e às vezes passam pensamentos que involuntários, que não queremos sentir. E muitas vezes eu me encontrei dizendo: Senhor, por que eu estou pensando isso?
E eu aprendi a entregar nas mãos do Espírito Santo. Por isso é tão importante que a palavra que saia da nossa boca seja uma palavra que se encontre graça, que vamos professar e glorificar a Deus com a nossa boca, não é certo? Amém? Então esta canção, este louvor é como uma oração. Vou pedir, eu agradeço a vocês, uma honra enorme. A primeira volta a gente faz aí pianinho e voz, depois a gente entra no violão, tá? Aleluia. Deus escudrinha-me coração, que está disposto a ser confrontado. Deus derrama em mim convicção, señala mis errores e pecados. Necessito caminhar como tu, Jesus. Quero ser santo como tu, quero ser santo. Eu necessito caminhar tomado de tus manos. Quero viver na plenitude bajo tu manto. Quero ser santo como tu. Ajuda-me, Senhor. Deus, examina o meu coração, que está disposto a ser confrontado. Oh, vem, derrama em mim convicção, aponta os meus erros e pecados. Eu necessito caminhar como tu, Jesus. Quero ser santo como tu, quero ser santo. Eu necessito caminhar tomado das suas mãos. Quero ser santo como tu, quero ser santo. Ajuda-me, quero ser santo como tu, quero ser santo. Eu necessito caminhar tomado de tus manos. Quero viver a plenitude bajo tu manto. Quero ser santo como tu. Diga, ajuda-me. Ajuda-me, 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 Jesus. Ajuda-me, 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 Jesus. Diga o seu nome. Talentoso como Pai. Oh, glória a Deus. Santo Deus, Rei da glória. Se dedica tanto a nós, né? Um exemplo a todos nós. Prazer em conhecer o seu filho. Não conhecia, mas um talento de pessoa. Deus abençoe a sua vida. Amados, nós temos algumas coisas importantes para acontecer aqui ainda. Amém? Eu quero convidar aqui o pastor José Francisco, que hoje completa 80 anos de idade. Isso merece glória a Deus, irmão? Vem aqui, irmã Vilma. E quem mais? E também hoje, irmão, e hoje, essa bênção está fazendo aniversário hoje. Vem aqui você também hoje. Você, a sua hoje.
muito especiais para Deus. Somos especiais. Vem aqui. Pastor Oséias, que é irmã Grace, também está fazendo aniversário de casamento, irmão. Isso merece glória a Deus. Irmão, olha que coisa boa, olha que atmosfera boa. A comunhão aqui, irmão. Aqui é comunhão. Nós estamos em comunhão. Nós estamos servindo ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Vem aqui, já vamos orar. Vamos ficar de pé. Não tem o. Cadê o feliz aniversário? Vai cantar a bênção então. A bênção? Pode ser a bênção? Abençoe. Quem mais está fazendo aniversário? E hoje, sobe aqui. Você é ministro também.